E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, estejam curtindo bem essa semana de vocês, meditando na palavra de Deus, pensando sobre o que nós temos aprendido desse livro tão precioso que é a Bíblia Sagrada. E nós entramos agora na terceira parte, da Bíblia, que na verdade não a terceira parte, mas é o terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico. Nome diferente, né? Mas então, o que é esse livro de Levítico que a gente quase nem ouve muito falar, né? O livro de Levítico, então, como eu falei, é o terceiro livro da Bíblia e ele começa logo após o êxodo, que no caso é a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, onde Deus ali guia, o povo pelo deserto até lá no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus faz uma aliança com o povo. Tudo isso nós vemos no livro de Êxodo. E ali no finalzinho, a gente vê também, no finalzinho do livro de Êxodo, nós vemos que o povo é tão desobediente a Deus, foi tão desobediente a Deus, que Deus ficou irado, Deus ficou bravo com o povo, e aí, ao ponto de até Moisés ser impedido de entrar no tabernáculo, na tenda que havia construído para poder estar falando com Deus. Mas aí, no início do livro de Levítico, logo no Levítico capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Deus, então, ele chama Moisés lá para a tenda para falar com Moisés. E aí que vem a grande questão desse livro de Levítico. Como pode o povo de Israel, em pecado, desobediente do jeito que era, se reconciliar com um Deus que é santo? Como pode? Para isso, o povo precisava se tornar santo também e tratar dos seus pecados. O livro Levítico, ele recebe esse nome devido à tribo de Levi, da qual vinham todos os sacerdotes de Israel. Lembra que o povo de Israel fala que ele foi dividido em 12 tribos, e uma das tribos era a tribo de Levi, que era a tribo dos levitas. E dali que saíam os sacerdotes, que eram aqueles homens escolhidos para serem os mediadores entre Deus e o povo, e também entre o povo e Deus, certo? Esse livro, ele é basicamente um manual do sacerdócio desses homens, no qual está registrado as regras, os rituais, tudo que os sacerdotes e o povo deveriam seguir. Alguns rabis, ou como mais fácil a gente falar, os mestres, da antiguidade, chamavam este livro de o Manual dos Sacerdotes. Então, Levítico era conhecido como o Manual dos Sacerdotes. E dentro deste livro existe um ritual, na verdade, existem vários rituais, mas um especial que ele é muito importante, que é o ritual é o dia da expiação, que a gente encontra lá pelo capítulo 16 e 17. E como a gente tem visto, no meio de toda essa emoção que nós lemos na Bíblia, cada livro tem os personagens principais. E neste livro, como personagens principais estrelando, nós temos Moisés, Arão, Nadab e Abiú, apresentando também os levitas como os sacerdotes. Então vamos lá, vamos entrar mais a fundo do que se trata o livro de Levítico. Nos primeiros capítulos de Levíticos, nós vemos 5 tipos de rituais de sacrifícios que Israel deveria fazer. 2 deles era uma maneira de dizer obrigada a Deus, era uma maneira de agradecimento a Deus por tudo que Deus dava para o povo. Os outros 3 eram formas de pedir desculpas a Deus, oferecendo o sangue de um animal enquanto ele confessava o pecado. Então, ao invés da pessoa morrer pelo seu pecado, que essa era a punição, o animal é que morria, é quem expiava, no lugar da pessoa. Isso lembrava o povo, todo esse ritual, lembrava o povo da graça de Deus, da justiça dele e também das consequências do pecado, que é a morte. Arão e seus filhos
eles são ali ordenados como os primeiros sacerdotes. O primeiro sacrifício, então, é oferecido. É interessante também nós pensarmos nas características de quem é um sacerdote, quais as características que deveria ter um sacerdote, né? Ali no livro fala tudo como deve ser o sacerdote. Então, ele deve ter o mais alto nível de integridade moral. Ele deve ter uma santidade ritual, porque ele, como a gente falou, ele representa o povo perante Deus e Deus perante o povo. Olha que responsabilidade que o sacerdote tinha. Mas, infelizmente, como o povo ele é pecador, alguns dos sacerdotes caem em desobediência. E aí eles sofrem consequências assim lamentáveis. Eles são consumidos. Esses sacerdotes, sabe quem eram? Eram os filhos de Arão, o Nadab e o Abiú, que zombam de Deus. E aí fazem coisas totalmente contrárias à palavra, o que Deus estava mandando, né? No restante do livro, nós vemos várias regras, regulamentos que instruem os israelitas como eles podem ser santos, mostrando a importância da pureza espiritual. Por exemplo, no livro tem uma longa lista sobre os animais puros e os impuros, né? Os alimentos que os judeus podiam e não podiam comer. Há regulamentos sobre todas as coisas, de sacrifício de animais, a doenças de pele, justiça criminal, confecção de roupas, de saúde, segurança, santidade. Olha só que interessante, tudo que nós vemos hoje como algo normal, né? Como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos portar. Foi naquele tempo, naquela época, lá em Levítico, que Deus ordenou para o povo como eles deveriam estar agindo. E aí, conforme os anos foi passando, foi sendo melhorado, foi sendo adequado a cada época. E olha como nós estamos hoje, né? Parece que as coisas são tudo bem automáticas, né? E aí, como nós comentamos, neste livro também tem instruções para a celebração de muitas festas judaicas. Existem mais ou menos 7 ritos de celebração que o povo fazia. Em cada um, fala de uma parte da história, de como que Deus livrou o povo da escravidão do Egito, né? E os guiou através do deserto a caminho da Terra Prometida. Olha só como são importantes essas festas que o povo comemorava. Assim, eles se lembravam quem eles eram e quem Deus era. As leis sociais radicais, né, para ajudar os pobres e necessitados, tudo isso nós encontramos no livro de Levíticos. E há uma legislação sobre o ano da libertação. Esse ano da libertação é muito interessante. Ele é um conceito econômico e político revolucionário, que era incomparável entre as culturas daquela época. Olha só, você vê como que Deus, desde a antiguidade, né, desde lá de trás, Deus realmente governa todas as coisas. Ele deu ao homem a capacidade para estar fazendo essa legislação, fazendo essas leis, né? E aí, diante de tudo isso, vendo esse livro cheio de regras, de fatos importantes, de festas, de rituais, né, de coisas que o povo deveria seguir, você pode estar perguntando, tá, mas por que esse livro é tão importante? Embora os cristãos creiam que os rituais e sacrifícios foram todos cumpridos por Jesus, não sendo mais necessários hoje, né? Que nem a gente não faz todos aqueles rituais que eles faziam antes. Mas isso não quer dizer que o livro de Levítico ele seja supérfluo, seja algo que a gente não precisa ler, seja algo que a gente deixa lá encostado, não. Assim como toda a Bíblia, o livro de Levítico ele é muito importante. Ele contém princípios sobre o comportamento, sobre a vivência diária, né? Ele explica, por exemplo, a importância das guardas dos mandamentos, do dia de descanso. Além disso, algumas festas escritas em Levítico ainda são celebradas por milhões de judeus espalhados pelo mundo. E nós comemoramos, inclusive, a Páscoa, que é citada lá. O ano da libertação, que é a festa que nós citamos anteriormente, ele serve, olha só que interessante, ele é uma representação importante de Jesus e da sua obra salvífica. Ele vai estar mostrando tudo isso. Os conceitos apresentados, né, no livro sobre relacionamento, comportamento, pode ser usado até hoje para confrontar as injustiças sociais,
as finanças, né, as justiças financeiras que acontecem no mundo. Além do mais, o livro nos mostra como ser santo, ou seja, como fugir do pecado. Ele era um manual para os sacerdotes, certo? Mas ele serve como manual religioso e ético para todo o povo de Deus, não só para o povo daquela época. Porque é através do livro de Levítico que nós aprendemos como Deus, mesmo sendo puro e santo, graciosamente providencia uma maneira de pessoas corruptas e pecadoras como nós vivemos na presença dele. Levítico nos ensina a entender a linguagem tratada na Bíblia, que a gente sempre vê falando que algo é puro, é impuro, puro e impuro, né? Se Deus é santo e separado, o seu povo também precisa ser santo e separado. O seu povo precisa estar em santidade para entrar na presença de Deus, para ter um relacionamento com Ele. Hoje, como eu falei, não precisamos fazer sacrifícios como lemos no livro de Levítico, pois Jesus Cristo se sacrificou por nós. Ele foi o Cordeiro que se ofereceu em nosso lugar para nos limpar, nos purificar de todo pecado. Em Isaías 53:7 fala assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui Isaías está falando do sacrifício que Jesus passaria, pela morte. Jesus sofreu tudo isso, ele se ofereceu em sacrifício por nós, para nos purificar de todo o mal. E é isso que nós devemos aprender através da leitura do livro de Levítico. Apesar de tantas regras, tantas coisas que nós vemos ali, tantos rituais que o povo deveria seguir, algo muito importante Deus nos ensina através desse livro. Nos ensina que ele continua governando todas as coisas, porque como nós já falamos referente a Êxodo, né? Grandes coisas que nós vemos hoje, as leis, as normativas que nós vemos hoje no mundo acontecendo, as regras, tiveram um princípio, e nós vemos que foi um princípio criado por Deus. Nós também aprendemos em Levítico que existem coisas puras e impuras. E o nosso Deus que é santo não suporta a impureza, não suporta o pecado. Por isso nós, como povo de Deus, devemos ser puros. Antigamente, lá no livro de Levítico, eles faziam sacrifícios de animais para poder chegar na presença de Deus, para poderem ser perdoados os seus pecados. Hoje, nós não precisamos sacrificar animais, porque Jesus Cristo se sacrificou em nosso lugar. E é isso que deve estar muito ciente na nossa mente e no nosso coração. O que Jesus fez por nós, o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, nos livrando de todo o mal, nos tornando puros em Deus. Que ao ler o livro de Levítico, você possa ter essa grande emoção no seu coração, de saber que todos aqueles rituais, aqueles sacrifícios que eram feitos antigamente, hoje não precisam mais, porque Cristo está conosco, porque Cristo veio e morreu numa cruz para nós. Que Deus o abençoe, faça uma atividade, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando muito e que vocês reflitam um pouco mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus que é tão preciosa. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.